A reforma da Previdência terá fortes impactos sobre as aposentadorias e pensões dos brasileiros na área privada e também do setor público. Como ficam as regras de transição e os direitos adquiridos? Quais efeitos sobre as pensões? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz aposentado e especialista em direito previdenciário, Jorge Franklin Alves Felipe. Ele é magistrado há 40 anos, já passou por 4 comarcas, João Molevade, São Domingos do Prata, Muriaé e Juiz de Fora. E está aposentado há 15 anos. É também professor aposentado de Direito Previdenciário da Universidade Federal de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. E também autor de várias obras sobre direito civil e previdenciário. Doutor Jorge, obrigado pela presença aqui. É um prazer recebê-lo aqui novamente no Pensamento Jurídico. Nós teremos o quadro, então, Pensamento Literário, que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores no terceiro bloco. Doutor Jorge, a respeito, então, aí da reforma da Previdência, que traz fortes mudanças, né? Quais são as principais, em linhas gerais, o senhor podia apresentar para a gente aqui dessa reforma? Orion, esta reforma, ao contrário da reforma da Emenda 41, ela não traz realmente um impacto tão intenso quanto nas reformas anteriores. Os grandes impasses dessa reforma estão exatamente em alguns pontos. Vamos lá. Primeiro ponto, a contribuição previdenciária. A gente sente que nessa reforma se pretende aumentar a contribuição previdenciária. E de maneira até progressiva, né? Sim, e com a alíquota até progressiva. Então, toda reforma ou tem que restringir direitos ou aumentar contribuições. Desta vez, se pretende aumentar substancialmente as contribuições, inclusive de forma progressiva. Outro grande impacto dessa reforma diz respeito às pessoas mais jovens, ou seja, a idade mínima da aposentadoria realmente é essa que está estabelecida na reforma. Não existe mais aquela regra da Emenda Constitucional 47 que permitia que a pessoa pudesse trabalhar um ano a mais e ter a redução de um ano na idade. Então, essa reforma prioriza a idade em detrimento do tempo de contribuição. Que deixa de ser um critério de aposentadoria o tempo de contribuição. Sim, o tempo ficou para segundo plano. Hoje se aposenta com muito mais facilidade em razão da idade do que em razão do tempo. Ou seja, os 35 anos que se exigia para o homem passou para 25, mas a idade que era 60 passou para 65. Então, hoje é muito mais importante, dentro do prisma dos pensadores da reforma, exatamente a idade do que o tempo de contribuição. Outra grande alteração é a Previdência Complementar agora como obrigatória, porque até então o ente federado poderia ou não instituir a Previdência Complementar. A partir de agora, a Previdência Complementar tem que ser instituída pelo ente federativo. Nós vamos falar sobre cada um desses pontos aí, a respeito ainda da idade mínima, doutor Jorge, 62 anos para a mulher e 65 anos para os homens, não é assim? Sim. Agora, isso pode mudar, é flutuante. Quanto mais perto você chegar dessa idade, pode mudar também esse critério com a progressividade. Essas idades, elas podem ser alteradas em razão das expectativas de vida, não é? Não são regras permanentes. Mas, de qualquer forma, já existe um aumento substancial, porque hoje a aposentadoria do homem é aos 60. A partir da reforma, será aos 65. Haverá uma regra de transição que vai permitir ainda a aposentadoria com uma idade menor, 61 anos para o homem e 56 para a mulher. Mas isso na regra de transição. Essas regras de transição existem, estão contempladas na reforma da PEC, da Proposta de Emenda Constitucional, ou serão definidas em lei complementar? Não. O que a lei complementar irá definir são as regras permanentes. Ou seja, houve um processo de desconstitucionalização da Previdência. A partir de agora, as regras de aposentadoria e pensão não mais ficarão no corpo da Constituição. Elas serão entregues a uma lei ordinária, o que constitui também um motivo de muita insegurança, porque, através de lei ordinária, o governo poderá, a qualquer momento, modificar essas regras através de uma lei que não exige o quórum de uma reforma constitucional. Então, realmente, esse processo de transferir a questão dos benefícios previdenciários para a lei ordinária não deixa de ser um fator de insegurança para os segurados e para os servidores. Uma indefinição ainda, né? Agora, doutor Jorge, os funcionários públicos, por exemplo, na área do serviço público, que preencherem os requisitos para
requisitar para pedir essa aposentadoria, atendendo à emenda constitucional 47 de 2005, eles são obrigados a aposentar? É recomendável que se aposentem antes da reforma? Durante todas as reformas, Orion, sempre se respeitou o direito adquirido. O direito adquirido existe quando estão preenchidos todos os requisitos para se aposentar. Não se pode confundir direito adquirido com exercício de um direito. O exercício de um direito é a faculdade que tem o titular do direito de exercê-lo quando melhor lhe aprouver. Então, aquele que preencheu os requisitos para se aposentar, quer com base no artigo 6º da emenda 41, quer com base na emenda constitucional 47, pode perfeitamente aguardar, porque a emenda respeita esse direito adquirido, e o direito adquirido, mais que isso, é uma cláusula pétrea. Isso está garantido, então, na proposta de não apenas na proposta, como no texto do artigo 60 da Constituição, que não permite reformas constitucionais que visem abolir o direito adquirido. E para aqueles que estão perto disso, há poucos meses de contemplar esse período aí? Quem está quase chegando, infelizmente, cai na regra nova. O que existe aí é uma questão de razoabilidade ou não dessa regra nova. Mas todas as jurisprudências do Supremo anterior das reformas 20 e 41 entenderam que os novos segurados estariam sujeitos às novas regras. Que os segurados que ainda não haviam implementado os requisitos para se aposentar estariam sujeitos às regras novas. Muito bem. Doutor Jorge, eu vou fazer um intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor falasse mais para a gente aí sobre essas outras etapas, essas mudanças aí, envolvendo inclusive o aumento da contribuição previdenciária. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo a reforma da Previdência e seus impactos nas carreiras jurídicas e também na área privada. O nosso entrevistado é o juiz aposentado e especialista em direito previdenciário, Jorge Franklin Alves Felipe. Doutor Jorge, nós falamos muito no bloco anterior a respeito dos impactos no serviço público e na área privada. O que o senhor pode abordar para a gente sobre essas mudanças? Essa reforma constitucional, ela procura, mais uma vez, nivelar o serviço público com a iniciativa privada. No entanto, ainda foram mantidos dois regimes. Nós temos ainda o regime próprio, temos ainda o regime geral e temos no serviço público ainda o regime de previdência complementar. O legislador procurou estabelecer bastante igualdade, procurando estabelecer um tratamento bastante uniforme entre os dois regimes. Mas ainda existem situações em que esses regimes têm tratamento, em algumas situações, ainda diferenciado. Não é? Pode-se dizer, então, que ela é mais dura com os servidores públicos? Ela é mais dura com os servidores públicos. Por exemplo, a aposentadoria por idade ainda existe no regime geral de previdência. Ou seja, aquelas pessoas ainda podem se aposentar com 15 anos de carência por idade, mesmo com a reforma, enquanto a aposentadoria por idade do serviço público acabou, porque ela foi simplesmente fundida com a aposentadoria por tempo de contribuição e resulta hoje em uma aposentadoria apenas por idade, com exigência mínima de um tempo de contribuição. Então, realmente, o setor público sofre uma pressão maior, uma reforma mais intensa. A contribuição previdenciária também do setor público tem traços mais agressivos do que a iniciativa privada. Então, consequentemente, a reforma atinge mais o regime próprio de previdência do que o regime geral de previdência. E essa contribuição previdenciária que o senhor se referiu, ela vai progredir, ela vai aumentar com base na renda e também no tempo de contribuição? Sim, além de partir dos 14%, que já é um aumento substancial em relação à regra de hoje. E o de 11 para 14%. Sim. Hoje é 11%. 11 passa para 14%. E o que mais agride é que hoje nós temos uma isenção de contribuição para os aposentados e pensionistas até o teto do INSS. E a reforma prevê que essa isenção poderá desaparecer em situações excepcionais, a isenção ficaria apenas até um salário mínimo, e ainda prevê contribuições extraordinárias para o custeio da Previdência. Então, realmente, o legislador ordinário terá um poder muito grande de aumentar essas contribuições e, com isso, quebrar uma regrazinha básica em previdenciário, que é um caráter contraprestacional. Ou seja, essas contribuições têm que ter uma correspondência
com o valor dos benefícios. E aí, o senhor acredita que esse percentual pode chegar a quanto? Olha, De 14 até... com o cheque em branco dado ao legislador ordinário, nós não podemos definir o que haveria de freio para isso. Seria, em primeiro lugar, o princípio do confisco. Eu não posso ter uma contribuição que chegue a ponto de ter caráter confiscatório. E outros princípios constitucionais que poderiam amparar uma tese para impedir um aumento excessivo dessas contribuições. Mas nós estaríamos trabalhando efetivamente com uma norma em face a princípios constitucionais. E se somar dessa situação aí, né, extraordinária, como o senhor disse aí, somando isso aí ao imposto de renda, é um quadro de confisco, né? Que não passa pelo judiciário, não é isso? É um quadro de confisco que leva a pessoa, hoje, por exemplo, nós já temos um imposto de renda que chega numa alíquota de mais de 27, com mais 11, vai para 14. Se houver contribuições previdenciárias, eu posso chegar a ponto de atingir quase 50% da remuneração de uma pessoa. E é preciso lembrar, sempre, que os servidores públicos, por mais que se queira considerar o regime deficitário, não poderiam ser punidos por um sistema que sempre foi desse jeito. Ou seja, houve uma época em que eles não pagavam porque não havia lei que exigisse. E, posteriormente, eles passaram a contribuir. Não seria justo, realmente, que todo o ônus do déficit da Previdência seja exclusivamente jogado nas costas dos servidores. Por mais justa que seja, existe aí um dever do Estado. O Estado não tem como, não deve ter o poder de transformar em superavitário um sistema que, por sua própria natureza, tem que ser deficitário, porque foi construído como deficitário. Não é verdade? Até porque ele é mantido pelo governo e pelo Ele é mantido pelo governo com a participação do segurado. Não se pode querer corrigir um problema orçamentário exclusivamente sob o sacrifício dos servidores. Nem foi feito para dar lucro também, né? E nem foi feito sistema para dar lucro, não é verdade? É muito simples eu falar em superávit, um sistema que começa agora, mas um sistema que já começou de longa data e todos os recursos recebidos, especialmente o regime geral de previdência, onde está a iniciativa privada, todos os recursos foram durante décadas aplicados nos mais diversos investimentos, não é verdade? No passado, houve uma verdadeira farra com os recursos públicos da Previdência, para chegar no momento de hoje e se querer penalizar os segurados como se fossem únicos responsáveis. É bem verdade que nós temos que ter uma previdência justa, temos que ter uma previdência em dia, temos que ter o equilíbrio previdenciário, mas não se pode punir excessivamente os servidores e os segurados por um prejuízo, por um déficit, cuja culpa não é exclusivamente O problema deles. é de gestão, né? Porque Problema ainda de hoje, gestão. os recursos da Seguridade Social também estão abastecendo o orçamento do governo federal, né? Também abastecem, não é verdade? Não é justo amanhã uma alíquota previdenciária de 30%, de 40%, que qualquer sistema retributivo de aplicação de sistema de capitalização, numa situação dessa, conduziria a um benefício manifestamente superior aos concedidos pelo regime previdenciário. Essa situação, então, do aumento das alíquotas, da contribuição previdenciária, ela pode ser revista no Legislativo, se não, vai para o Judiciário. Possivelmente para o Judiciário, onde vai ser questionado esse aumento em face aos vários princípios constitucionais. Aí tem uma série de princípios, dignidade da pessoa humana, o princípio do confisco, vários princípios que poderão respaldar uma tese para discutir no Judiciário uma alíquota que venha a se tornar excessivamente onerosa. Doutor Jorge, uma questão específica aqui. É possível um funcionário optar pela regra permanente do artigo 40 se tiver 25 anos de contribuição e 65 anos de idade? Vamos falar então, Orion, do servidor público. Existe uma regra de transição para aqueles que já são servidores públicos. Mas nada impede que o servidor público opte pela regra permanente. Então, a regra permanente é 25 anos de contribuição e 65 anos de idade. Se um servidor público tiver 25 anos de contribuição e 65 anos de idade, ele pode fazer opção pela regra permanente e se aposentar por ela. Efetivamente, vai ter o rendimento calculado com a redução substancial, mas ele pode se aposentar com 25 anos pela regra permanente. Mas essa atual reforma não está revogando essas regras anteriores? As regras permanentes são aquelas dispostas no artigo 40 da Constituição Federal e 201 para os segurados do INSS. Agora, essas regras permanentes, elas virão por uma lei complementar. Então, a Constituição estabeleceu uma regra transitória até que a lei complementar estabeleça essa regra permanente. Essa regra transitória do artigo 40 não tem nada a ver com a regra transitória para os atuais servidores.
Mas prevalece até que essa lei complementar seja votada. Até que a lei complementar, votou a lei complementar, passam a vigorar as regras permanentes da lei complementar e deixam de valer as regras transitórias sobre regras permanentes da emenda constitucional. Muito bem. Vou fazer um novo intervalo, doutor Jorge. Gostaria que no próximo bloco só falar sobre outras novidades para a gente aí dessa reforma da Previdência. E também voltar à discussão dessa questão dos direitos adquiridos. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo os impactos da reforma da Previdência no setor privado e também no setor público, especialmente nas carreiras jurídicas. O nosso entrevistado é o juiz aposentado e especialista em direito previdenciário Jorge Franklin Alves Felipe. Doutor Jorge, deixei para uma questão no bloco anterior a respeito dos direitos adquiridos. Qual que é o alcance desses direitos adquiridos sobre benefícios e pensões? Orion, o direito adquirido é um preceito constitucional, como já mencionei, cláusula pétrea. Então, efetivamente, segurado que já preencheu todos os requisitos, ou o servidor, para se aposentar, ele tem direito adquirido à aposentadoria e poderá fazê-la a qualquer tempo, de acordo com a legislação vigente, ao tempo em que os benefícios foram preenchidos. Só que com relação à pensão, a regra não é bem assim. Muita gente acha que quando a pessoa se aposentou, a regra da pensão também é a mesma lei da época da aposentadoria. E não. É pior. A pensão é a regra do óbito. Então, a regra da pensão é a regra do óbito. Então, no dia que morre, vale aquela lei. Então, consequentemente, enquanto não houver o óbito, a lei nova vai atingir esses segurados ou servidores. E em matéria de pensão, a reforma realmente prejudica drasticamente os pensionistas. Eu diria que é uma verdadeira caça aos pensionistas. Por quê? Porque antes a pensão começava com 100% até o teto do INSS, para depois ter um redutor de 30% até o salário do servidor. Ou seja, uma pessoa ganha 10 mil reais até 5 mil e pouco, que é o teto do INSS, seria integral, do teto do INSS até a remuneração 70%. Agora será o seguinte, 50% mais 10% para cada dependente. Deixou só a mulher, então será 60%. Começa com 60%. Depois desses 60%, vai até o teto do INSS. E dali a diferença até a remuneração perde mais 30%. O que significa dizer que haverá uma perda, muitas vezes, de quase a metade do valor. Se o servidor morrer em atividade, eu tenho que calcular a primeira aposentadoria por invalidez dele, que vai ser proporcional. Que se ele tiver menos tempo, ele vai cair também nos 60%. Então, ele vai ter 60%, para depois ter um outro 60%, para depois ainda perder no que excede o teto do INSS, perde mais 30%. Muitos dirão o seguinte, mas o servidor público já é um privilegiado. Mas é preciso levar em consideração que essas pensões foram alvo de contribuições, seguiram a regra de um jogo e o planejamento das pessoas durante toda a sua vida. Exatamente. Não é verdade? Então, daí o sentido. Elas não foram nenhum favor do Estado. Elas foram fruto de contribuições que foram e são vertidas pelos segurados. Os aposentados continuam contribuindo, inclusive para aposentadorias e pensões. E a perda das pensões será substancial. Com relação ao acúmulo de pensões, a nova lei criou também um critério ainda mais restritivo. Se o servidor público tiver 2 vínculos, a primeira pensão será calculada normalmente. A segunda pensão ela terá um cálculo proporcional. Grosso modo, se a segunda atividade tiver uma pensão mais ou menos de 4 salários mínimos, o valor dela vai ser de 2. Mas de 2 salários, depois de feitas aqueles cálculos que nós fizemos anteriormente. Não é? Primeiro eu aplico o percentual de 60% na outra atividade, e depois dessa outra atividade, essa pensão, se for mais ou menos igual ou superior a 4 salários mínimos, até 4 ela vai corresponder à metade. De 4 para frente, você não recebe nada. Ou seja, suponhamos que ele é um promotor, ela é uma servidora pública, ganha 10 mil reais por mês.
não é? Nessa segunda pensão, eu teria primeiro os 60%, porque deixou um só. Depois dos 60%, eu vou aplicar até o teto do INSS integral, 70% da diferença, perde 30%, e depois disso, a outra atividade, ela só vai ser computada até 4 salários mínimos. Perfeito. Se ela exceder a 4 salários mínimos, morre na diferença. Doutor Jorge, eu vou descendo daqui a pouquinho. Gostaria que antes o senhor fizesse para a gente indicações de leitura no quadro Pensamento Literário. O que o senhor vai indicar para nós? Eu vou indicar o livro mais apaixonante que eu já li na minha vida. Ele é um pouco profissional, ele é clássico, chama-se A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Uma boa indicação. Doutor Jorge, voltando aqui à questão aí das pensões e dos benefícios aí, como é que fica o conceito aí, os conceitos de integralidade e paridade com essa reforma? A integralidade nas aposentadorias só vai existir para aquele que se aposentar com mais de 65 anos, se homem, ou mais de 62, se mulher. Então, o magistrado, o membro do Ministério Público, o fiscal, o auditor, o servidor administrativo, ele, para se aposentar com integralidade, se homem, terá que ter 65 anos de idade, se mulher, 62. É possível a gente entender essa mudança de regime, de repartição para capitalização, que está envolvida aí instituição financeira, visões de lucro diferentes daquilo que deveria ser uma questão previdenciária, né? Já vamos separar a previdência complementar dos servidores, que já existe e será agora obrigatória, pela reforma ela já está aberta a entidades privadas. Ela vai ser aberta. Existe a previsão de se abrir a previdência complementar, que hoje está meio estatizada, para a iniciativa privada. Agora, diferente dela, será o regime de capitalização. Esse regime de capitalização, ele tem muito a ver com a própria regra da previdência complementar, que já existe hoje. Agora, o próprio governo está muito perdido sobre como será esse regime. Ele criou um regime que vai ser regulamentado, a própria assessoria do governo registra que essa matéria ainda vai ser discutida quando for elaborada a lei complementar. Eles quiseram criar um regime de capitalização que também não deixasse de ser de repartição. Por quê? Porque eles entendem que a nova geração tem que criar a sua conta individual, mas não pode deixar de contribuir para o benefício da atual geração. Então vai ser uma ginástica realmente legislativa criar esse novo modelo de capitalização que viria por lei complementar. E vai haver um fundo previdenciário que vai gerenciar esse recurso no mercado financeiro ou não? Efetivamente, nós vamos ter, se eu tenho aí um regime, eu vou ter que ter efetivamente uma entidade, um fundo, nós vamos ter que ter uma estrutura por trás disso. E nesse regime de capitalização, já se prevê que haverá um fundo solidário, sim, para garantir aqueles benefícios de valor inferior a um salário mínimo. Para esse aí se prevê, mesmo dentro do regime de capitalização, prevê-se a existência de um fundo solidário para esse fim. Muito bem, eu conversei aqui com o juiz aposentado, especialista em direito previdenciário, Jorge Frank Alves Felipe, e discutimos aí os impactos da reforma da Previdência nesse início de tramitação no Congresso Nacional sobre o setor privado e também nas carreiras do serviço público, especialmente as jurídicas. Muito provavelmente estaremos de volta aqui durante esse ano em que essa reforma da Previdência será discutida no Congresso Nacional. Obrigado pela entrevista mais uma vez aqui, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado, foi uma alegria estar com vocês. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.